Começamos este segmento com a leitura de uma tradução literal feita do grego, língua em que foi originalmente escrito o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que nos diz o seguinte, Efésios 6, 18. Mediante toda oração e súplica, orando em toda ocasião, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O contexto deste versículo é o assunto da armadura de Deus, conforme lemos em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios 6, versículos 10 a 18. O tópico da armadura de Deus é há muito e frequentemente comentado em estudos bíblicos e proclamação da palavra de Deus. Um ponto interessante neste texto é o realce dado ao propósito de cada parte referida da armadura. Vamos considerar a relação que cada peça da armadura tem com a oração. Analisando bem o texto de Efésios 6, versículos 10 a 18, Efésios 6, versículos 10 a 18, compreendemos que o significado de cada parte da armadura de Deus reflete a obra de Cristo a nosso favor e que é para ser aproveitada por cada discípulo de Jesus. Cada aspecto da obra de Cristo constitui um fundamento sobre o qual o discípulo se firma no seu ministério de oração. Comecemos por observar o texto de Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, que nos encoraja a fortalecer-nos na força do Senhor e no seu poder, e a revestir-nos com toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo indica assim a necessidade da verdade que a armadura representa, de esta ser apropriada e aplicada. Usando várias vezes o imperativo e mediante linguagem motivante, Paulo enfatiza o aspecto decisivo que os seus leitores deveriam manter quanto ao uso de toda a armadura de Deus. Este mesmo texto mostra-nos que o apóstolo Paulo está a expressar-se em termos de estratégia militar. É como se ele apelasse aos cristãos para agirem como soldados que já estão envolvidos numa causa. Como soldados, eles teriam que tomar toda a armadura de Deus, como está referido em Efésios capítulo 6, versículo 13, para que assim, estando equipados, pudessem resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firmes. Neste mesmo texto bíblico, verificamos que, além de estarem revestidos com toda a armadura e apropriando o sentido de segurança e resolução que esta inspira, que o apóstolo Paulo encoraja-nos a continuar em oração. É como se o revestimento com a armadura de Deus só estaria completo se houvesse a prática de orando em todo o tempo, como lemos em Efésios 6,18. Notemos que não era só ter a armadura e fazer tudo. Ele encoraja aos discípulos que já têm a armadura de Deus a orarem em todo o tempo. Nesta expressão, orando em todo o tempo, de Efésios 6,18, a palavra tempo no texto grego é a palavra kairos. Kairos no grego significa época, ocasião, oportunidade. O sentido é que, conforme a circunstância ou época em que estiver, o soldado é a pessoa que mantém a prática de orar. A palavra orando no texto grego está em forma de particípio, indicando assim que é descrito o discípulo e o que o discípulo faz. É como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer que o soldado é a pessoa que tem como hábito a prática da oração em toda a ocasião. Dado o que cada peça da armadura representa e a linguagem tipo militar usada por Paulo neste texto de Efésios 6, versículos 10 a 18,
compreendemos que haverão diversos alvos na oração. Estes alvos terão em conta as circunstâncias ou tipo de ambiente em que o discípulo estiver a fazer a sua milícia. Ou seja, o discípulo apropria as verdades representadas por cada peça da armadura e as usa conforme a natureza do seu combate em oração. Estas verdades são a sua salvação, a justiça, a verdade, a fé, a palavra de Deus e a sua preparação providenciada pelo Evangelho da Paz. Mediante cada uma destas verdades, o soldado inspira-se nelas e firma-se nelas ao exercer a prática da oração. Por exemplo, se o soldado passar por alguma incerteza quanto ao seu estado espiritual ou a sua identidade espiritual, ele deverá afirmar em oração as verdades relacionadas com a sua salvação. O soldado recorda a verdade sobre a sua salvação em Jesus e afirma essa verdade em oração. O soldado, usando a verdade sobre a sua salvação em Jesus, resiste a toda a tentativa de o dissuadir quanto à realidade de que é pessoa salva em Jesus. Combater em oração, tendo este conhecimento bíblico acerca de si próprio, o discípulo de Jesus age com um sentido de certeza. E este é um aspecto importante do soldado, ou seja, o discípulo que está a militar como seguidor de Jesus. Ele não se deixa levar pela mentira que possa desencorajá-lo quanto à sua salvação em Jesus. A pessoa que já aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como nos ensina a Bíblia, aquele que o invocar, aquele que clamar ao Senhor será salvo. A Bíblia ensina-nos isso. A pessoa vem a Deus e diz: eu sou pecador, mas eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados. E a pessoa faz a sua confissão de fé em Jesus, a pessoa é salva. E Deus dá gratuitamente essa salvação. Nós não precisamos de fazer obra alguma para a merecer ou para a adquirir. Aceitamos-la pela fé, porque toda a obra já foi feita por Jesus. Então a pessoa aceita essa verdade. É uma verdade bíblica, não depende daquilo que a pessoa possa sentir ou do que outros possam dizer, mas depende daquilo que Deus diz. Quando o cristão se sente desanimado ou talvez até desiludido consigo próprio e dizer: eu já não estou salvo, resista a essa mentira, porque não vem de Deus, vem do inimigo das nossas almas. O cristão faz um combate espiritual dizendo: pela graça de Deus eu estou salvo e de acordo com o ensino da palavra de Deus eu estou salvo. Ora, na base de que já está salvo em Jesus. Uma outra situação, como por exemplo, se surgir na alma do soldado o tipo de sentimento de que não é digno de Jesus, ele ou ela deverá orar sobre a sua situação, afirmando a justiça de Deus completada a seu favor em Jesus. O soldado ora, louvando a Deus pela verdade bíblica que ensina que em Jesus já está justificado. A pessoa que vem a Deus e recebe o perdão que Deus gratuitamente dá através de Jesus, a pessoa recebe esse perdão e pela graça Deus está justificado, o que significa que Deus não leva mais em conta o pecado dessa pessoa, porque o que Deus perdoa, Ele perdoa. A pessoa que pela fé já tem recebido o perdão de seus pecados e a sua justificação em Jesus, essa pessoa não fica abatida e prostrada pelo caminho, mas levanta-se e dá graças a Deus e diz que está revestida com a justiça de Deus conforme ela foi completada por Jesus. Quem está revestido com a justiça de Deus, essa pessoa não anda condenada, mas anda com um espírito de liberdade. E este é um ponto importante para ser combatido em oração, ou seja, quando há uma mentira que diz que você não está perdoado, que não está justificado, que não é digno de Deus nem de Jesus, levante-se com sua fé na palavra de Deus e diga: não, de acordo com a palavra de Deus, eu estou justificado, e faça a sua oração assim, combatendo contra os erros que vêm contra a sua alma. Numa outra possível situação, se o soldado sentir que há embaraços desnecessários na sua vida,
ele ou ela ora no sentido de ser esclarecido pela verdade. Esta oração tem em vista a remoção dos empecilhos que o atrapalham no cumprimento da sua missão. Porque lembramos, o soldado tem que estar preparado para o combate e quando está envolvido com o combate não pode ter empecilhos. Então, se houver alguma coisa, algum embaraço desnecessário na vida, a pessoa ora a Deus e diz: Senhor, mostra-me a verdade que eu necessito de conhecer acerca de mim, da situação em que eu me encontro. E busca a Deus. Em Efésios 6,14, nós lemos sobre cingir os lombos com a verdade. Efésios 6,14. Esta é uma metáfora e dá a ideia de um cinto que aperta as vestimentas ao corpo, de forma que o soldado não seja atrapalhado no seu combate por roupa solta. Se uma pessoa está num combate e a roupa está solta, acaba por ser um embaraço, atrapalhar a pessoa. E então esta expressão, cingir os lombos, de acordo com o significado das palavras gregas, é como se a pessoa apertasse o cinto, ou seja, a roupa ao corpo, para a roupa não andar solta. E um outro aspecto ligado a esta expressão de cingir os lombos com a verdade é o sentido da prontidão. Por isso, cingir os lombos com a verdade expressa o sentido do soldado se aprontar para a sua atividade. É como se a pessoa se aprumasse e se ajeitasse e dissesse: estou pronto para a minha atividade. O apóstolo Paulo equipara isto a estar cingido com a verdade, um sentido de prontidão e o sentido de não ter atrapalhos em si próprio que possam ser um problema no ato de combate, possam atrapalhar essa atividade. Perante os dardos inflamados que possam vir contra si, o soldado ora dando uma firme expressão à sua fé. Pela sua fé no que já recebeu em Jesus, o discípulo protege-se dos projéteis do mal que lhe possam ser lançados. Pela fé em Jesus e nas suas promessas, o discípulo sabe que o seu escudo é mais eficaz do que todo dardo que possa ser lançado contra si. A oração do soldado, neste contexto, visa apagar toda a chama destrutiva e que é criada para lhe fazer mal. É o que a Bíblia nos ensina neste texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Num outro aspecto sobre o que fazer na oração, é quando há mentiras ou tentativas de sedução para o erro e o soldado sente-se abatido por estas questões, portanto, sedução para o erro ou mentiras. O soldado ora a palavra de Deus sobre a sua vida, usando-a como espada do Espírito. É interessante que o verbo tomar, portanto, tomar o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós lemos isso em Efésios 6,17. A expressão tomar, o verbo tomar, no texto grego, expressa o sentido de empenho pessoal, ou seja, a pessoa realmente toma o cuidado, é determinado, impõe-se sobre si próprio, dizer: eu vou tomar esta espada, que é a palavra de Deus, e prontamente e calorosamente recebe a arma que lhe é dada. Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é aquilo que Deus nos dá. Então, tomar esta palavra, este verbo, tomar a espada do Espírito, também no texto original, dá esta ideia de que o cristão está pessoalmente envolvido, ele aceita, toma prontamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a recebe calorosamente, porque é Deus que lhe dá. Neste versículo, Paulo escreve: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele enfatiza este ato do soldado em Jesus, de ele tomar para si aquilo que lhe é dado por Deus. Orando a palavra de Deus é o mesmo que usar uma arma eficaz contra a qual o inimigo não tem recurso. A palavra de Deus que veio a nós pela inspiração do Espírito Santo contém toda a revelação, todo o conhecimento e sabedoria que Deus nos dá e que deve ser empregue como espada para golpear e retalhar as estratégias do mal. E por esta mesma palavra de Deus, o discípulo se arremete contra as fortalezas do mal que se levantam contra si. Portanto, na sua oração, o soldado vigilante usa a palavra de Deus como espada para cortar a ocasião
a qualquer afronta que encontrar. Quando a caminhada se torna perturbada, o soldado ora, usando a sua preparação providenciada pelo Evangelho da Paz. O soldado declara as verdades que lhe são transmitidas no Evangelho. O discípulo, sendo pessoa que se tem preparado mediante o ensino do Evangelho, faz uso desta mesma preparação, tal como faz o soldado já veterano em assuntos da milícia. O sentido da palavra grega da qual é traduzida a palavra preparação inclui também o significado de ter um fundamento, de ter onde firmar o pé. Com esta metáfora, Paulo diz que devemos ter no Evangelho a nossa firmeza e estabilidade. O discípulo tem também no Evangelho a sua paz e ora sendo inspirado por esta paz. Tendo a sua preparação na segurança que o Evangelho da paz lhe dá, ele ou ela ora em todas as ocasiões que se deparem diante de si. A paz que vem pelo Evangelho é um forte apoio para o soldado que se encontrar perturbado em ocasião de combate. A paz do Evangelho é uma forte arma contra toda agitação emocional e espiritual. Como vimos, a armadura de Deus é a provisão divina em Jesus e que é dada ao soldado que enfrenta as mais diversas lutas no seu caminho. E como referi no início desta reflexão, o soldado que toma a armadura de Deus necessita de também manter o seu exercício em oração. Não é só dizer que tem a armadura de Deus, é preciso oração também. Será bom ler novamente Efésios 6:18. Efésios 6:18, leio a seguir. Mediante toda a oração e súplica, orando em toda a ocasião no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que significa a expressão toda a oração que lemos neste versículo? Eu creio que, tomando em conta a expressão toda a ocasião que também ocorre neste mesmo versículo, podemos entender melhor esta expressão toda a oração. É como se esta expressão toda a oração tivesse diversas ênfases, ou desse ênfase a vários tipos de oração. Ou seja, são orações específicas e que são feitas conforme a natureza do desafio que estiver perante o soldado. Poderá ser um combate em oração? Por exemplo, Paulo referiu Epáfras que combatia pelos crentes em suas orações, como podemos ler em Colossenses 4:12. Colossenses 4:12, que diz: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Paulo aqui fala, o apóstolo Paulo fala em termos de combater pelos santos, pelos outros cristãos em oração. Este é um tipo de oração, porque a Bíblia diz para nós orarmos com toda a oração. Portanto, há vários tipos de oração. E conforme também já meditei o ponto antes, onde fala sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a cintura da verdade. Portanto, são aspectos da armadura que se prestam para os diversos tipos de oração, conforme a circunstância que estamos a enfrentar, e também há todo tipo de oração que tem a ver com as circunstâncias também. Aqui Paulo refere Epáfras, que era um companheiro de Paulo, que combatia pelos cristãos orando por eles. Era uma luta espiritual. Uma outra situação que tem a ver com a oração da fé, e a Bíblia refere a oração da fé na Epístola de Tiago, e neste caso é a oração que salva o doente. E nós podemos ler em Tiago 5:15, que diz: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A palavra salvará o doente, neste versículo, refere-se ao tipo de ajuda que o doente necessita.
Portanto, é uma oração específica, nós oramos por um caso específico. É chamada a oração da fé. Uma outra forma de oração é o tipo de oração em que fazemos conhecidas as nossas petições diante de Deus. Como lemos em Filipenses 4:6, Filipenses 4:6 nós lemos o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Portanto, há aquela oração que é mais caracterizada pelas nossas petições que tornamos conhecidas diante de Deus e baseamos-nos nos ensinos bíblicos para fazer essas orações. Vamos à palavra de Deus para ver o que ela nos ensina acerca de como fazer as petições diante de Deus e ver o que a Bíblia nos ensina sobre a resposta de Deus. Um outro tipo de oração é a oração de auxílio. Paulo disse que pela oração dos discípulos e pela generosa provisão do Espírito Santo haveria salvação para ele. Lemos isto em Filipenses 1:19. Nesta passagem, Filipenses 1:19, Paulo dizia: Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro. E aqui, acrescento aqui, esta expressão socorro significa pela provisão ou pelos generosos recursos do Espírito de Jesus Cristo. Portanto, Paulo acreditava que os cristãos, ao orarem por ele, que ele seria ajudado. Ele disse: eu serei salvo. Não é salvação da sua alma, porque ele já estava salvo em Jesus, mas aqui a palavra salvação refere-se ao tipo de auxílio que ele necessitava. Era o auxílio dos cristãos em oração e também o generoso, maravilhoso auxílio, os recursos do Espírito Santo que ele tinha através de Jesus. Um outro tipo de oração é a oração de intercessão, e a Bíblia ensina bastante sobre isto. Eu vou só aqui fazer uma referência a um tipo de oração em Filipenses 1:4, onde Paulo diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em minhas súplicas. Paulo aqui então está a dizer que intercedia pelos cristãos através das suas súplicas. E intercessão é estar a favor de outras pessoas diante de Deus. Poderá ser um caso de enfermidade ou outra situação que alguém conhecido esteja a atravessar. Então nós estamos diante de Deus a favor dessas pessoas. Poderá ser a oração da vigilância para que o discípulo não entre em tentação, como lemos em Mateus 26:41, em que está escrito o seguinte: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos para eles orarem e vigiarem para não entrarem em tentação. A tentação rodeia o discípulo, por isso o discípulo ora a Deus, procurando discernir o que o rodeia, e ora tendo em vista a derrota dessa tentação. Este aspecto é importante, orar, dizendo: Senhor, ilumina-me para que eu possa ser sábio, até nas minhas orações, para que eu possa orar com entendimento e vigiar para que não seja levado pela tentação. No próximo segmento iremos considerar mais sobre estes ensinos de Paulo que nós lemos em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, e mais especificamente no versículo 18, que fala sobre a oração. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque é pelo conhecimento da palavra de Deus que nós ficamos mais iluminados e entendemos melhor os caminhos de Deus. E quem vai lendo e meditando na palavra de Deus, a sua fé vai sendo ajudada, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Este aspecto é importante. A fé bíblica só nasce quando a pessoa conhece a palavra de Deus. Outro tipo de fé que a pessoa possa ter pode estar baseado na tradição, naquilo que outros disseram. Isso poderá ajudar em parte, mas é insuficiente. É importante cada pessoa ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que a sua fé seja uma fé bíblica, uma fé eficaz, e então pode orar de acordo com a palavra de Deus e buscar a face de Deus. Isto é agir como um soldado que é militante nas coisas de Deus. Nos próximos estudos irei ver mais algumas coisas que a Bíblia nos ensina, mas entretanto só dizer: nós oramos por vós para que a graça de Deus seja abundante sobre a vossa vida. Se porventura ainda não veio a Jesus reconhecendo que Ele é o seu Salvador, é aquele que perdoa os pecados,
Faça-o agora, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Todos os dias, tire um pouco de tempo a ler um pouco da palavra de Deus e também, logo que possa, frequente uma igreja que ensina toda a palavra de Deus. E ainda, se esta meditação tem sido de edificação para si, partilhe com outras pessoas, para que eles também possam ser ajudados. Se desejar mais informação, quer entrar em contato comigo. Eu estarei disposto para ajudar conforme Deus nos guiar ou conforme a palavra de Deus nos ensina. Lembre-se sempre, há pessoas que vão orando e estão orando por si e intercedendo por si diante de Deus para que a sua vida seja plenamente cheia do Espírito de Deus. Que a paz de Deus continue ampla sobre a sua vida. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.